Paz seja convosco. Estamos aqui nesse domingo especial, não só especial porque é o dia do Senhor, mas também porque é o dia das mães. Se você existe é porque você tem ou já teve uma mãe. Isso é um fato incontestável, exceto a ovelha Dolly, que foi gerada através de outra forma, entendeu? Você foi gerado por um papai e uma mamãe. E hoje é um dia de nós agradecermos a Deus, aqueles que têm, agradecer a Deus porque tem, aqueles que já perderam suas mamães, possam lembrar delas com alegria, com saudade sim, mas com alegria, porque é bom este sentimento de amor ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer a Ti por mais esse dia, agradecer pelo privilégio que o Senhor nos dá. Nesta manhã, Pai, neste domingo, Dia das Mães, nós podemos mais uma vez nos reunir. Nós podemos, Pai querido, ouvir a Tua voz, Te conhecer mais. Podemos, Pai querido, aprender mais das coisas concernentes à Tua Palavra. Abrimos o nosso coração para que o Senhor possa, Pai, aqui nos orientar, nos dar direção, nos guiar nesta manhã, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quero saudar você mais uma vez com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Peço que você deixe o seu comentário, a sua curtida no vídeo. Ajuda para que outras pessoas vejam e possam ser alimentados com a palavra que você é alimentado. Se possível, compartilhe. Se possível, convide pessoas para assistir os cultos, as dominicais. Nosso tempo é um tempo de pregar a palavra. É um tempo de nós estarmos falando do Senhor. E uma das facilidades que nós temos tido com a internet é exatamente isso. Nós não temos que fazer esforço nenhum. Nós não temos que ter conhecimento, nós não temos que ter nenhum tipo de habilidade, apenas compartilhar. Claro, compartilhe aquilo que é saudável. Antes de você compartilhar, assista. Às vezes não é uma tremenda baboseira que você está querendo jogar para frente e a pessoa vai achar, assistindo aquele vídeo, que está vendo alguma coisa abençoada de Deus e muitas vezes não está. Semana passada nós começamos a meditação na parábola de Lucas, que é definida nas Escrituras como a parábola do filho pródigo. Está em Lucas capítulo 15, versos 11 em diante. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus. Lucas capítulo 15, versos 11 em diante. Assim diz a palavra de Deus, Lucas capítulo 15, verso 11 em diante. Continuou: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos e guardar porcos. E ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então caindo em si disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu e ponde-o de um anel no dedo e em sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo, e lhe informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo.
Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então ele respondeu: pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Palavra do Senhor. Na semana passada nós começamos o primeiro tópico, e nós tratamos de dois assuntos, basicamente, em que primeiro nós expusemos a condição que essa parábola ela tem um foco dentro da maioria das interpretações, como a parábola do filho pródigo, e o foco é apenas o filho mais novo que se arrependeu. Só que nós, quando lemos essa parábola, nós vemos que há mais do que uma pessoa envolvida nessa parábola, e a outra pessoa é o irmão dele, o filho mais antigo, mais velho. E ali nós percebemos, nós começamos a analisar que a vida tanto do mais novo como do mais velho são diferentes modos de buscar aceitação no reino de Deus, mas modos errados. Nós falamos que haviam dois grupos de pessoas que estavam ouvindo a Cristo naquele momento. Eram os fariseus e os mestres da lei, que representavam os filhos mais velhos, aqueles que se prendiam a toda uma moralidade tradicional, e os filhos mais novos, que eram representados pelos publicanos e pecadores, que eles não observavam as leis morais, eles não tinham todo aquele ritual cerimonial. O interessante que nós observamos é que os irmãos mais novos, ou seja, os publicanos e pecadores, eles eram mais facilmente atraídos para Jesus. E o que acontecia era que os fariseus, os publicanos, os fariseus e os escribas, os sacerdotes da lei, que representavam o irmão mais velho, eles se indignavam, porque eles não conseguiam entender como é que ele pode se dizer o Messias, como é que ele pode dizer que ele está trazendo a palavra de Deus, e eles serem atraídos e nós não sermos. Nós que somos religiosos, nós que fazemos jejum 3 vezes por semana, nós que temos 3 tempos de oração por dia, todo um culto cerimonial, eu acho que ele está falando alguma coisa que é fora da palavra. É por isso que eles são atraídos, e eles vinham discutindo esse tipo de coisa. Então o foco desta parábola, apesar de ter sim o elemento do filho mais novo, como aquele homem que gastou o seu dinheiro, que era rebelde, que teve todas aquelas atitudes iniciais extremamente erradas, o foco não é o mais novo, mas o foco é o mais antigo. A parábola dos 2 filhos realiza uma profunda análise no coração, não do irmão mais novo, mas do irmão mais velho. Porque o irmão mais novo, ele passa pelas lutas, pecou, e ele vem em arrependimento. Então ele tinha sido perdido e foi achado. Quem estava perdido ainda eram os fariseus, eram os escribas, eram os sacerdotes da lei, que não conseguiam olhar em Jesus como o Messias e o Salvador. Essa parábola também deseja revelar a essas pessoas a própria cegueira, a mesquinhez e todo o farisaísmo, e com essas características estavam destruindo não apenas as suas almas. Porque uma pessoa que vive dentro de princípios religiosos, morais extremados, não consegue exercer a misericórdia. E a misericórdia ela é exercida contra o próximo. Ou melhor, deveria ser exercida a favor do próximo. Mas sem ela, eles são contra o próximo. Então eles não deixavam as pessoas adorar a Deus como tinha que ser, da mesma maneira que eles não adoravam. A gente vê uma condição semelhante na vida de Marta e Maria, em que Marta ela tem todo um procedimento de vida, uma regularidade. Você vê a figura da irmã mais nova na pessoa de Maria, em que em vez dela entrar no ciclo padrão e tradicional, ela se senta aos pés de Jesus. É o mesmo padrão do filho pródigo e o filho mais velho. A história revela a teimosia autodestrutiva do irmão mais novo. Claro, ele agiu errado, ele pecou, e nós vamos ver um pouco desta história, o que está por trás de todo esse procedimento, dessas falas. Foi um remorso, foi um arrependimento? O que era a ideia dele? Porque nós, sem o conhecimento da história
do contexto textual da história, nós fazemos uma análise muito superficial. E também esta palavra condena o estilo de vida do irmão mais velho. Tanto um como o outro estão errados. Tanto um como o outro estão espiritualmente mortos nos seus pecados. E aí nós começamos a trabalhar uma segunda temática ainda dentro do primeiro módulo, que é por que as pessoas gostam de Jesus, mas não gostam da igreja. Então a gente vê as pessoas, elas nas suas postagens na internet, postam os vídeos e postam versículos, mas do mesmo jeito que a pessoa posta um versículo bíblico, na outra postagem posta uma coisa totalmente mundana, fotos em posições mundanas, tanto homens como mulheres, pessoas que mostram através das suas atitudes que elas não têm vínculo nenhum com o Senhor. Eles têm apenas uma figura que é representativa. E com isso as pessoas elas falam assim, eu não gosto da igreja, eu cultuo no meu lar, eu cultuo na minha casa, eu estou tendo um tempo a sós com Deus, é tão lindo e maravilhoso isso, só que é mentira. Você pode sim ter tempos com o Senhor, mas sem o ato de você se envolver com uma igreja, mesmo de uma forma remota como nós temos, gera no teu coração uma mentira que você é cristão, mas você não é. Você acha que você está fazendo uma coisa certa. Você mudou os comportamentos, as normas, os meios de agir, e você acha que você está assim. As pessoas gostam de Jesus, mas elas não gostam da igreja. Tanto o irmão mais velho como o mais novo, hoje eles estão no meio de nós. Nas nossas igrejas, nas nossas famílias. Você chama a pessoa para um compromisso maior e a pessoa não consegue, não tenho forças, não quero, mas em contrapartida a pessoa tem vigor e energia para fazer qualquer outra coisa. Se chama a pessoa para fazer alguma coisa da área espiritual, a pessoa não tem tempo. Mas se chama para um churrasco, para uma festa, a pessoa está sempre disponível. Essas pessoas vivem no meio das nossas igrejas e no meio das nossas famílias. Quando o cristianismo ele surgiu no mundo, ele não era considerado uma religião. Por quê? Porque ela trazia novos padrões. A religião formal ela é constituída de um sacerdote, é constituída de um templo, de normas, de regras. E o cristianismo, apesar de nós termos as nossas igrejas, sim, nós termos o nosso sacerdote, sim, termos nossos rituais, sim, forma de vestir especial em algumas igrejas, isso não é o cerne do Evangelho. O cerne do Evangelho é Cristo. Cristo é a base. Cristo é a rocha. E as pessoas quando olham para esse tipo de situação, elas acham estranho. Mesmo hoje em que as religiões cristãs ou ditas cristãs, elas tentam resgatar coisas que não são princípios bíblicos de nenhuma maneira, as pessoas elas começam a ser atraídas não por Cristo, mas elas são atraídas por rituais, como se elas pudessem comprar o seu lugar ao sol através do seu jeito de agir. Os romanos da época de Jesus chamavam os cristãos de ateus, porque aquela religião cristã ela não batia com nenhuma outra. Não tem como você comparar o cristianismo com nenhuma outra religião. As outras religiões sim. E não é você desfazer das outras religiões ou falar mal, não é isso. Simplesmente o cristianismo é diferente. Você não vê ataques na televisão a budistas, você não vê ataques na televisão, nas mídias, a muçulmanos, você não vê ataques a outras religiões. As pessoas podem cultuar lá na Índia a adoração à vaca, ao elefante, e não há problema nenhum. Ninguém contesta. Ninguém contesta a pessoa ficar lá no monte, lá como um monge, lá nos altos montanhas do Tibete. O cara pode rapar a cabeça, vestir uma veste laranja, amarela. Não há problema nenhum. Não há problema se a pessoa gosta de cultuar ao Deus dela nu em algum lugar. Mas se falar qualquer coisa do cristianismo, as pessoas elas se levantam. As pessoas elas não aceitam. Porque essa religião é uma religião diferente. Tanto que os romanos olhavam e falavam que nós éramos ateus. A realidade espiritual que o cristianismo traz é algo único. Não é algo que é encontrado em nenhuma outra religião do mundo. Então você tem duas alternativas. Ou você é cristão,
ou você é do resto do mundo. Não há como misturar. Tem religiões também que se dizem cristãs, em que você mistura cultos afros, macumbaria com o culto a Cristo. Não existe isso. Não há como você viver com um pé no mundo e um pé na igreja, no cristianismo não há. Nós vimos essa semana em especial a enxurrada de mensagens devido ao falecimento daquele humorista. E independente de você tomar posição ou não, nós temos que entender que sim, o cristianismo ele fala de pecado. E a minha mentira, o meu roubo, a minha falta de entregar o dízimo, a minha bebedeira, a minha mentira em relação ao próximo, o falso testemunho, tudo isso está equiparado com o homossexualismo que aquele homem tinha. E se não houver Cristo no coração dele, ou Cristo no meu coração, mesmo sendo heterossexual, eu vou para o inferno. E as pessoas elas começam a levantar bandeiras, o que tem? Tem, a palavra de Deus está dizendo que não pode. É aquilo que nós falamos, ou você é cristão ou você não é. Não dá para você fazer adaptações nem moldes. O cristianismo era considerado algo completamente diferente. Apesar que hoje nós temos cada vez mais amoldado-nos ao mundo e às culturas mundanas. O ponto central aqui é que, de modo geral, as pessoas que observavam a religião, os fariseus, se sentiram ofendidas por Jesus. Mas as pessoas alheias à observação moral e religiosa, os publicanos, se sentiram intrigadas e atraídas por ele. A pessoa que conhece as Escrituras, mesmo que de uma forma superficial, ela tem mais dificuldade de receber ensinamentos. Por isso que uma coisa que eu oro muito, sempre que nós vamos começar, é que o meu coração e o seu coração estejam dispostos, prontos a receber a semente, que é o que trata a parábola do semeador. A mesma semente foi semeada no mesmo lugar, algumas foram levadas por pássaros, outros caíram no meio de espinhos, caíram no meio de rochas, mas algumas deram fruto, outras não. Se o seu coração não for um campo preparado para receber a palavra do Senhor, se o seu coração for um coração religioso, duro, o que vai acontecer é que a palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. Nós lemos o texto de Atos, capítulo 17, 19 a 20, que diz: Então tomando-o consigo, levaram a Areópago, dizendo aos ouvidos coisas, dizendo: Poderemos saber que nova doutrina é esta que ensinas? Posto que nos traz ouvidos coisas estranhas, queremos saber mais o que vem a ser isso. Quem está falando aqui não são religiosos, são pessoas que são livres pensadores. Pessoas que não são contaminadas por uma religião estacionária, uma religião como um lago parado, cheio de uma dengue espiritual, mas que são pessoas que estão prontas a receber. Deus, ele, através de João, ele exorta, falando para as pessoas que o coração das pessoas estava ficando morno. É melhor que seja um coração frio ou um coração quente. Mas o morno é aquele que se adapta, é aquele que aceita qualquer coisa, sem questionamento, sempre tendo como base as Escrituras. Vemos o mesmo acontecer nos relatos sobre a vida de Jesus, contidos no Novo Testamento. Em todos os exemplos em que Jesus se depara com uma pessoa religiosa, você pode pegar de Mateus, Marcos, Lucas e João, em todos os textos, Jesus Cristo, ele se depara, ele vai encontrar essa situação. Se você pega alguém com algum motivo político, como em Lucas 19, nós não vamos ler, é sempre a pessoa rejeitada que se identifica com Jesus. Nunca aquela que se acha santa. Nunca aquela que se acha dentro dos padrões. Como não acontece com o tipo que caracteriza o irmão mais velho. O irmão mais velho sabe, deveria ser mais fácil ele recepcionar o conhecimento, mas ele rejeita. Porque o conhecimento tem que ser segundo a sua interpretação, segundo a sua vontade. E Deus, ele não se amolda a você. Deus, ele não se amolda aos seus pensamentos. Eu acho que o culto é só no sábado. Deus, ele não se amolda a isso. Mas eu acho que o culto tem que ter dança. Ele não se amolda a isso. O culto dele
é bem definido pelas Escrituras. Qualquer coisa que seja fora daquilo é descartado. Mas a minha boa vontade, a sua boa vontade é para você, não serve para ele. É como você imaginar, hoje é dia das mães, e você leva a sua mãe no restaurante, e ela fala assim, estou com vontade de comer frango, ou estou com vontade de comer uma carne vermelha, e você leva ela para comer uma pizza. Você entende que não tem lógica? A pessoa expressa o que ela deseja. Imagina a condição de Deus expressando a sua vontade em relação a ser cultuado e você cultuando como você quer. Esta condição que nós vivemos aqui é uma condição ímpar em toda a época do ser humano. Nós não temos uma história como essa em toda a história de Adão até hoje, em que nós estamos convivendo de uma maneira remota. O padrão não é esse. Nós estamos nos adaptando a uma situação emergencial em que eu não tenho direção de Deus para abrir a nossa pequena igreja e expor você a alguma coisa. Mas o padrão é as pessoas estarem juntas, próximas, abraço, beijo na bochecha, pegar na mão, a paz do Senhor, olho no olho. Esse é o padrão. Diz Jesus aos respeitáveis líderes religiosos. Abra aí Mateus capítulo 21, 31, por gentileza. Mateus capítulo 21, verso 31 diz assim, em outra passagem, em outro contexto, ele falando para os fariseus, novamente, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Esses que vocês dizem que não prestam, esses que são os pecadores, esses que estão fora, esses estão entrando primeiro. E vocês estão ficando para trás. Com frequência, os ensinamentos de Jesus atraíam as pessoas não religiosas, enquanto ofendiam as pessoas que criam na Bíblia, os religiosos da época. O meu cristianismo, o seu cristianismo, ele tem que ser algo muito bem alicerçado nas Escrituras. Ponto. Você, no teu caminhar da sua vida cristã, você tem que levantar colunas inabaláveis, até que elas deixem de ser inabaláveis. Nós, como crianças, nós vamos conhecendo, nós vamos aprendendo, e conforme nós aprendemos, nós substituímos ou agregamos conceitos àquilo que a gente sabia. No campo espiritual, isso tem que se tomar muito cuidado, para que você não agregue nem retire algo que não é de Deus. Então o cristianismo sim fala de crescimento, mas fala de um crescimento pautado nas Escrituras. Com frequência, os ensinamentos de Jesus atraíam as pessoas não religiosas. Elas não tinham nada, recebiam uma pequena instrução e eram atraídas. Infelizmente, no geral, as nossas igrejas de hoje não causam esse efeito. Como assim, pastor? Nós vemos as igrejas pregando muito mais religião como do fariseu do que realmente uma religião que atrai as pessoas perdidas. Quantas pessoas têm se aproximado, não vou dizer em relação à igreja, mas em relação a você? Pessoas têm vindo a você, olhado nos seus olhos e dito assim: você é diferente? Você age e reage de uma maneira diferente? O que é que você acredita? O que você pensa de Deus? Como é a sua vida cristã? Ou as pessoas passam por você como você fosse mais um na multidão? Infelizmente, as nossas igrejas, elas não causam mais este efeito de atrair as pessoas. Os tipos de excluídos que Jesus atraía não são atraídos pelas pessoas de hoje, que se denominam cristãos. Mesmo as mais liberais, hoje nós temos igrejas que chamam inclusivas, ou seja, pode tudo. Você quer viver lá dentro como homossexual? Pode. Você é ladrão? Pode. Você é um drogado? Pode. E não entenda que o problema não é
você acolher, porque é exatamente esse discurso que eu estou dando. Mas a pessoa ela tem que vir querendo sair do seu pecado. Não continuar no mesmo lugar com a mesma prática pecaminosa. Você vem como está e começa um processo de mudança e de transformação. Os tipos de excluídos que Jesus atraía não são atraídos pelas igrejas de hoje, não são atraídos por você como cristão. Tendemos a atrair pessoas mais conservadoras, convencionais e moralistas, aqueles que já estão contaminados, aqueles que não querem abandonar o seu pecado, aqueles que querem continuar na sua vida. Já contei isso para vocês, certa vez uma pessoa me ligou e falou: pastor, você está continua pregando dessa maneira? Continuo. Então ainda não vou para aí não. A pessoa ela não quer, ela quer ouvir o que ela quer. É o conceito de que nós temos que ser atraídos para os nossos próprios desejos. Os liberais, os libertinos, os marginais, os pobres, os humilhados, eles evitam as igrejas. As igrejas julgam eles, apontam o dedo. Tal fenômeno só pode ter um significado: se a pregação dos nossos pastores, se o serviço dos membros, eu e você, não tem o mesmo efeito sobre as pessoas que Jesus tinha, então provavelmente nós não estamos proclamando a mensagem de Cristo. Nós não proclamamos aquilo que Jesus falava. Nós estamos falando de um outro evangelho. Talvez um evangelho permissivo. Talvez um evangelho que seja adaptado. Cotó, cortar a cruz por um pedaço. Se nossas igrejas não causam apelo algum aos irmãos mais novos, aqueles que são realmente pecadores, provavelmente nossa igreja ela deve estar mais cheia dos irmãos mais velhos do que realmente nós gostaríamos, mas é uma realidade. O segundo tópico ou módulo que eu quero trabalhar com você, ele vai falar um pouco mais sobre a característica do irmão mais novo e o irmão mais velho, de uma maneira separada. Um homem tinha 2 filhos, é o início desta parábola. Certo homem tinha 2 filhos. Então a parábola ela vem falando de 2 pessoas. Não vem falando apenas da figura de Deus Pai ou do Pai, da figura do filho mais novo ou do mais velho. E nós vamos começar, como é padrão e como a continuidade do texto assim nos leva, falando primeiro do filho mais novo. Tem uma série de contextos que você precisa entender por que ele agiu daquela maneira, o que estava por trás da indignação daquele filho mais velho em relação à atitude do mais novo, como a comunidade via aquele homem que tinha agido daquela maneira. O filho mais novo perdido. A história que Jesus conta seria mais bem intitulada como a parábola dos 2 filhos perdidos. É um drama em 2 atos, sendo o primeiro ato chamado o filho mais novo perdido e o segundo, o filho mais novo, mais velho, perdido. 2 atos em que os personagens principais o personagem principal não é o pai, mas no primeiro ato é o filho mais novo e no segundo é o filho mais velho. O primeiro ato começa com um breve pedido do filho mais novo ao pai, porém um pedido chocante: quero a minha parte da herança. Eu quero aquilo que me é devido. Os que primeiro ouviram a parábola ficaram surpresos com tal pedido. Não que houvesse algo impróprio na expectativa dele como filho em relação à parte dele na família. Não há problema. O problema é que a herança ela só é concedida a partir da morte do pai. E o filho mais velho, vamos dizer que haviam 2 filhos, ele tinha o dobro da herança do segundo filho, o mais novo. Então, havendo o falecimento do pai, se pegava todos os bens, se quantificava em valor, 2/3 iam para o mais velho e 1/3 ia para o mais novo. Só que essa partilha só acontecia após a morte do pai.
Aqui o filho mais novo pede para receber a herança de imediato, o que era um sinal de profundo desrespeito. Fazer tal pedido a um pai que estava vivo era quase como desejar que ele morresse. Isso acontece com pais que trabalham muito em viagem. Então o pai passa uma semana fora, trabalha com vendas, trabalha com qualquer coisa dessas, que seja externo. E aí quando ele chega em casa, em vez dos filhos irem ao pai, eles vão na mão dos pais. Você trouxe o que para mim? Que presente você trouxe para mim? Que lembrança você trouxe para mim? O filho mais novo pedia claramente as posses do seu pai, mas ele não estava preocupado com o pai em si. E aquilo era um profundo sinal de desrespeito. O relacionamento com o pai era apenas um meio para atingir o objetivo de desfrutar da herança dele. Mas agora o filho cansou. Eu estou aqui vivendo com meu pai e eu cansei. Cansei de me submeter, de esperar ele morrer para eu receber a minha parte. Eu quero a minha parte agora. Ele queria partir naquele momento e não pediu por favor. Ele falou, me dá o que é meu. A resposta do pai é ainda mais surpreendente que o pedido. Tratava-se naquele contexto de uma sociedade patriarcal, em que a expressão e respeito aos mais idosos era algo levado muito a sério, em particular pelos próprios pais. Era algo levado como algo de extrema importância. Esperava-se que um pai tradicional do Oriente Médio respondesse com a expectativa do filho, no mínimo com uma expulsão, podendo chegar com agressão física e até apedrejamento e morte. O padrão do Antigo Testamento, Oriente Médio e até nos dias de hoje, em muitos lugares, para esse tipo de atitude, é a expulsão, é deserdar, é um tapa na cara ou até a morte. Mas o pai não fez nada disso. O que ele fez foi simplesmente fez as contas, mostrou para o filho, e esse bastidor não aparece na parábola, fez as contas, mostrou para o filho mais novo, e o filho mais novo falou, beleza, se você é pai, se teu filho pede 10, você dá 20, se ele está querendo uma coisa, você dá sempre a mais. Essa é uma condição de nós como pais. Estava vendo um vídeo lá no grupo da igreja, que a Glenda postou, em que ela colocou lá, por que é mais comemorar o Dia das Mães? Aí mostra um galo, a galinha, comendo lá do milhinho lá, e os pintinhos ali. O pai não está nem aí. E aí a galinha pega os milhinhos e joga lá para a galinha comer. Isso é o contexto de repartir. É algo que está embutido no coração. No caso da galinha e do galo, claro que a galinha está fazendo aquilo. No caso do pai, isso não é verdade. Nós não somos comparados a animais, mas é apenas uma metáfora, uma comparação. O pai não brigou, o pai não bateu, o pai não expulsou, mas ele simplesmente repartiu a parte, a sua propriedade, e deu a parte em espécie. Ele não deu em vaca. O texto não diz isso. Deu em dinheiro para ele. Para compreender o significado desse ato, devemos notar que a palavra grega traduzida como propriedade era uma palavra chamada bios, que significa vida. Uma palavra que melhor representasse recursos financeiros poderia ser usada, mas não foi. Em vez de repartir o bios, a propriedade, poderia ser qualquer outra coisa. Mas ele usou essa palavra porque aquela terra era uma terra que ela vinha de geração em geração. Era muito mais do que um pedaço de terra. Era muito mais do que uma posse, uma propriedade, mas tinham vínculos emocionais. A riqueza desse pai consistia basicamente da sua propriedade. E para alcançar 1/3 do valor avaliado, seria obrigatório vender até mesmo parte da terra. Como que vai levantar um valor como esse sem dispor de algo? Ele não poderia dispor de todo o seu gado, ou não poderia dispor dos seus escravos, das pessoas que trabalhavam,
O que tinha de mais valor era a terra. E ele teve que vender algo que, se você lembrar, lá na divisão de Antigo Testamento, contexto de Êxodo, de Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, você via que a terra, Josué, quando a terra ela foi dividida, as pessoas não podiam casar entre famílias, porque senão parte daquela terra saía de uma tribo e ia para outra. Então o casamento era sempre no sentido da mesma tribo, para que a terra ela não reduzisse. Era uma propriedade, era algo muito importante. A riqueza desse pai consistia basicamente na sua propriedade. E para alcançar 1/3 do valor avaliado, seria preciso vender grande parte das suas terras. Uma venda rápida, ele teve que vender barato. Vejamos uma frase, eu vi uma frase, ou melhor, dentro do material que eu estudo, tem uma frase num musical chamado Oklahoma que diz: sabemos que pertencemos à terra, e que a terra a que pertencemos é grande. A frase não está falando que a terra pertence a alguém, e sim que a terra pertence aos seus habitantes. Esse contexto é um contexto que vê, por exemplo, em algumas igrejas. Eu sou tal igreja. Não é a igreja que... Não, a igreja me pertence. O time de futebol, a pessoa beijando lá o escudo do seu time favorito. A condição, aquele time, ele é meu dono. O que ele mandar fazer, eu faço. A gente tem visto isso no contexto de Brasil. Brasil acima de tudo. Por quê? Por que o Brasil é acima de tudo? Porque é o país que nós vivemos? Mas essa terra não é a terra nossa. A nossa terra é uma terra celestial. Não quer dizer que nós não temos que guardar aqui. Talvez fosse mais importante falar a família acima de tudo. Tudo bem. O Brasil acima de tudo. Por quê? E aí você vê uma ideologia política que está nos holofotes, estão nos adesivos de carros evangélicos. A família acima de tudo. E Deus acima de todos. Porque Deus, Ele constituiu a família. Deus não constituiu o Brasil. Tem uma música que eu estava cantando outro dia que eu falei assim, Deus olhou de uma forma especial para essa nação. Por que Ele olhou? O Brasil é como qualquer país. O Brasil é como a Alemanha, como a China, como a América do Norte, como o México, como qualquer lugar. Então Deus não olhou de uma maneira especial aqui. Sim, nós somos abençoados por morar nesse país em que tudo que planta dá, em que nós temos fartura, em que mesmo as pessoas mais indigentes, se elas forem num ceás, elas podem comer lá os frutos lá, que são rejeitados, que são alimentos bons ainda. Mas nós temos que tirar essa condição de que algo nos manda em nós, domina-nos. Não, quem domina sobre nós é apenas Deus. Não é o exército, não é o Bolsonaro, não é o Lula, não é o Brasil. Não, quem manda em nós é Deus. Perder parte da sua propriedade naquele tempo equivalia a perder parte de si mesmo. Gerações após gerações, séculos, talvez milhares de anos, a terra na mesma família. Histórias. Havia um vínculo com as pessoas. A terra fazia parte da vida das pessoas. Perder parte da sua propriedade equivale a perder parte de si mesmo. E uma grande parte do seu conceito perante a comunidade. A comunidade ia olhar como uma área que foi defraudada. A comunidade ia olhar para uma família destruída porque um filho foi grosseiro. Um filho foi desrespeitoso e não se fez nada. Você acha que o pai daquele jovem não foi julgado verbalmente pelos amigos? Olha o que aconteceu lá na casa dele. Olha lá o que foi feito. Imagina se agora todos os filhos quiserem fazer isso. A gente vê um problema semelhante lá no texto de Esther, em que a rainha Vaste, quando chamada pelo rei, mesmo bêbado, ela diz que não ia. E aí aqueles homens se reúnem e falam assim: se você deixar, o que vai acontecer? Todas as mulheres do reino vão se espelhar naquela rainha Vaste e vão fazer como ele, como ela fez. Aquela comunidade ficou preocupada.
Olha, aquele fez aquilo. Imagina se o meu caçula vier falar que quer também. Como que eu vou agir? Eu já tenho um caso semelhante. Ele está agindo, será que ele tem direito? Será que ele não tem? O filho mais novo então pede para o pai reparta a sua própria vida, não sua terra. E o pai assim procede por amor ao seu filho. A maior parte dos ouvintes de Jesus jamais veria um patriarca do Oriente Médio responder de tal maneira. Não era o costume daquela religião, daquela região e nem daquela religião. O pai suporta com enorme paciência a tremenda perda de honra, bem como a dor de ter o seu amor rejeitado. Aquele rapaz, ele rejeita a sua paternidade. Aquele rapaz, ele defrauda a herança. Aquele rapaz, ele desonra o pai perante a comunidade, perante as pessoas que estavam ali. Geralmente, quando o meu amor ou o seu amor é rejeitado, nós ficamos bravos, nós fazemos retaliações, e tudo quanto for possível para diminuir a afeição sentida pela pessoa que nos rejeita. É como nós agimos. É muito mais fácil a gente amar aquele que nos ama. E Jesus, sabendo disso, ele fala: que bem tem você ser bondoso com aqueles que você ama? Até os ímpios, até os imperadores romanos, até os soldados, os mercenários, todos fazem assim. Você tem que fazer diferente. Você tem que amar aqueles que vos perseguem, aqueles que vos odeiam. E aquele pai daquela história, ele agiu desta maneira. Geralmente, quando o nosso amor é rejeitado, nós ficamos bravos. Nós ficamos tites. Você já ficou tite? Tite é triste. Quem fala assim é a Diene. Ela fala assim: tô tite. Tá triste. O pai, ele normalmente deveria ficar triste. E tudo quanto possível for para ser feito, e tudo quanto possível para diminuir a relação, a afeição sentida pela pessoa nos rejeita, ela tem que ser feita. Para quê? Para de alguma maneira você aliviar a dor sentida. Pessoas nos magoam, pessoas nos entristecem. Deveriam agir de uma maneira e agem de outra. E nós, quando nós nos dizemos cristãos, eu estou muito triste. Eu não quero falar com a pessoa. A pessoa liga para você e você fala: e aí, tudo bem? Tudo bem. E aí você pensa: eu tenho que ter paz com meu irmão, mas eu não tenho que conviver com ele. Eu não sei de onde veio essa interpretação. Fazemos tudo isso para aliviar a dor que aquela pessoa nos fez sentir, mesmo que seja infligir sobre ela uma dor maior. Nosso senso de julgamento é um senso de julgamento sempre maior com o próximo. Se a pessoa me fez derramar uma lágrima, eu vou fazer ela derramar 2. Se a pessoa ela me tirou 1, eu quero tirar 10 dela. É por isso que as histórias, em especial do Antigo Testamento, vem Deus vindo com juízo sobre aqueles homens. Por quê? Porque aqueles povos que eram levantados pelo próprio Deus para executar um juízo sobre o povo de Israel, porque Deus corrige a quem ama, eles exerciam uma justiça acima do que Deus tinha comandado. É por isso que eles eram julgados. O que o pai faz? O pai sustenta a afeição pelo filho e suporta toda a agonia. É o que Deus nos ensina. É o que Jesus nos ensina. É que o Espírito Santo nos constrange a agir. Este filho mais novo, ele agiu errado. Esse filho mais novo, ele merecia a morte. Eu ajo mais novo. Eu ajo errado. Eu ajo errado. Você age errado. O que nós merecíamos pelo desrespeito é a morte. Quantas vezes você questiona Deus? Quantas vezes eu questiono Deus? Por que eu estou passando isso? É como se você tivesse algum direito. Quando você é afrontado na sua honra
você vai agir igualzinho o irmão mais velho, que nós vamos falar depois. Na semana que vem, sim, na semana que vem, hoje é Dia das Mães, nós vamos fazer como é nosso costume, apenas o primeiro período, para que você possa ter um tempo, você que tem a mamãe, às vezes você vai almoçar fora, ou vai fazer um almoço, alguma coisa desse tipo. Normalmente nós estaríamos com a nossa mesa posta, com as frutas e tudo mais, não é o caso. Então, devido a isso, eu vou encerrar a nossa meditação nesse primeiro período. Na semana que vem, se Deus assim o permitir, ele não voltar, porque ele está voltando. Se ele não voltar, nós vamos falar sobre o que está por trás de tudo aquilo que o irmão falou, o irmão mais novo falou. O que é o plano dele? Não um plano maligno, mas um plano dentro dos padrões que ele tinha quebrado. Ele não podia pedir a herança antes do pai morrer, e ele pediu. Ele não foi respeitoso no pedir. Ele não usou aqueles recursos com sabedoria. E ele tinha que restaurar. No Antigo Testamento, no Oriente Médio, muitas coisas não apenas bastam as desculpas. Há necessidade de restauração. Lembra de Zaqueu? Quando Zaqueu desceu da árvore, que Jesus olhou para ele assim: é bom que eu passe na sua casa. Ele olha para falar assim: Deus, Jesus Cristo, naquilo que eu defraudei aos meus irmãos, eu vou pagar aquilo que é devido, e eu, para mostrar que eu estou realmente arrependido, eu vou pagar mais ainda. Que Deus te abençoe, que Deus possa conceder a você bastante da sua graça. Não vou orar por dízimos e ofertas, à noite nós vamos estar orando. Eu peço apenas que Deus abençoe grandemente a você, te conceda a graça, te dê tranquilidade no teu coração. Não deixa de ligar para sua mamãe, não deixa de expressar o amor a ela. Não vai mandar mensagenzinha de zap, não vai mandar aquelas figurinhas lá, nada disso, tá? Por favor, hoje não. Pega o telefone, entendeu? Tem um plano de telefonia, liga para a pessoa e fala, ouve a voz e deixa ela te ouvir. Aquele negócio de figurinha, de Instagram, fotinha, aquilo ali, tudo bem, pode até pôr, mas não é aquilo que é o foco. Liga e fala. Se Deus assim o permitir, à noite nós estaremos retornando para estudarmos mais um pouco sobre o texto de 1 Pedro. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Deus te abençoe. Fique com Deus. Até a noite.